Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta grande oportunidade que o nosso Deus assim nos concede de estarmos aqui juntos, mais uma vez, para estarmos refletindo em mais um texto da Palavra de Deus. Gostaria de convidar os caros irmãos, caros ouvintes da Palavra de Deus, que amam ouvir a voz do Senhor, para estarmos meditando em um texto muito maravilhoso das Sagradas Escrituras, que se encontra no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 5, e os versículos de número 27 ao 32, que tem como tema a vocação de Levi. Assim diz a palavra do Senhor. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Que essa palavra ela possa ficar gravada em nossos corações, em nossas mentes, né, em nossas consciências. Palavra muito maravilhosa, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, após ele ter curado um homem de paralisia, que foi levado pelos seus amigos, né, trazido no telhado, ou seja, descido através do telhado, dentro da casa onde Jesus estava, e curado pelo Mestre, logo após sair daquela situação, Jesus ele encontra com Levi, que também ele ficou sendo chamado de Mateus, um dos 12 apóstolos ou discípulos de Cristo. Ele viu esse homem que estava sentado na recebedoria, ou seja, era um órgão romano onde se estava destinado a receber ou coletar os impostos. Os publicanos naquela época, meus amados irmãos, eles eram vistos com maus olhos, tanto pelos judeus como pelos discípulos de Cristo. Por quê? Porque os judeus viam os publicanos como pessoas que fossem roubadores, assassinos, pessoas que estavam à margem da verdade, da justiça. Então, os publicanos, eles eram a parte que eles cobravam imposto de tudo e cobravam tudo em excesso. Por isso que os publicanos eram vistos com maus olhos, né? Tanto pelos judeus como pela sociedade em si, né? Para nós termos a noção, os amigos dos publicanos eram pessoas avarentas, eram os ladrões, eram as meretrizes, eram pessoas que praticavam algum tipo de coisa errada na sociedade. Então, essas pessoas eram os amigos dos publicanos. Os soldados romanos, algumas pessoas de Roma eram soldados, eram amigos desses publicanos. E eram pessoas até um certo ponto, até que tinham uma certa condição financeira boa. Por quê? Porque eles estavam responsáveis pela coleta dos impostos. Então nós estamos vendo que os publicanos, eles eram pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. Os judeus, eles amaldiçoavam os publicanos. Então Jesus, quando ele vai passando por aquele lugar e vê Levi, né, naquela recebedoria, ele lança uma palavra a Levi dizendo: segue-me. O texto da palavra de Deus diz que imediatamente Levi deixou todas as coisas, Levi deixou todo o trabalho, Levi deixou todo de coletar os impostos e seguiu a voz de Cristo, e seguiu a Jesus. Ou seja, Levi, a partir daquele momento, ele creu em Jesus. Eu acredito que ele só estava esperando uma oportunidade para sair daquela vida, e não estava encontrando um meio para sair. Mas quando ele viu a solução da sua vida passar por ali e lhe chamar, ele automaticamente largou a vida que tinha de pecado, né? A vida de erro, né? Aquela vida
que só trazia coisas ruins para seu nome, para sua vida, ou seja, má fama para ele, né? E imediatamente ele seguiu a Jesus, né? É para mostrar que Jesus, quando ele chama, né, ele se responsabiliza. Por quê? Porque os discípulos, acredito eu, que ficaram chocados com aquele chamado. Ou seja, vai dizer, chamou um homem que ele era publicano, um homem que roubava, um homem que praticava o mal, e de repente chama ele para estar conosco, né? E Levi, ele dá um banquete na sua casa. Levi, ele chama Jesus para comer na sua casa, ou seja, a alegria transbordava dentro de Levi, que ficou sendo chamado de Mateus. Então, a gente vê que Jesus ele sentou com os pecadores, Jesus sentou com os publicanos, os fariseus, e muitos dos fariseus e publicanos, quando viram aquela cena, muitos deles acredito que não acreditaram no que estavam vendo. Por quê? Porque um publicano, ele se converter a Cristo, né, e largar aquela vida. Levi, ele tomou uma decisão corajosa. Por quê? Porque ele largando aquela vida, ele nunca mais voltaria para trabalhar como coletor de impostos, né? Então, ele tomou uma decisão corajosa, ou seja, de seguir a Jesus, de servir a Jesus. E você que nos ouve neste momento, através desse canal, você precisa tomar uma decisão corajosa. Você precisa largar a vida de pecado. Você precisa largar isso que está te atrapalhando para chegar a Deus, né? E Jesus, nesta noite, ele diz, segue-me. Deixa tudo para trás. Por quê? Porque Jesus quer fazer algo novo. Ele quer fazer uma grande transformação na tua vida. E Jesus, ele disse, eu vim para os pecadores. Eu vim para os doentes. Ou seja, para aqueles que estavam doentes espiritualmente. Eu vim por estes. Porque aqueles que já seguem a palavra de Deus, esses Cristo não precisavam se preocupar, né? Mas aqueles que verdadeiramente andavam no pecado, que não andavam segundo a palavra, Jesus veio para isso. Jesus veio para transformar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para dar vida nova. Então, nesta noite, Jesus está dizendo, deixa todas as dificuldades, todas as tribulações de lado, né? E segue a Jesus. Jesus está dizendo, segue-me. Independentemente da sua vida, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida, Jesus tão somente diz, segue-me. Por quê? Porque o restante de todas as coisas, Jesus, ele vai providenciar. Porque Jesus é aquele que cuida de nós. Jesus é aquele que tem cuidado por nós. Jesus é aquele que envia a sua providência. Jesus é aquele que está ao nosso lado todos os dias. Então essa palavra é para você. Saiba de uma coisa, para você tem jeito, para seu marido tem jeito, para seu filho tem jeito, para sua esposa tem jeito. Saiba de uma coisa, Jesus está dizendo neste momento, deixe tudo para lá e siga-me, né? Ou seja, deixe o mundo de pecado e siga-me. Por quê? Porque eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida, na vida da tua família e na vida dos teus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E saiba de uma coisa, seguir a Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.